Então aí, ó, só reescrevendo, né, a expressão que a gente obteve, né, usando a fórmula de Stirling para o número de microestados acessíveis ao sistema, né, mantendo a energia fixa, né, o sistema isolado, né, é dado por essa expressão, né, e aí de posse dessa expressão a gente consegue obter, né, a entropia do sistema via conexão com a termodinâmica, certo? Então, a conexão é dada por essa expressão, né? Ln de ômega, tá? E aí a gente vai aplicar, jogar essa expressão nessa relação aqui para entropia. Então, S, né? A entropia S, né? Ela é dada por, né? Ela é dada por KB ln de ômega, né? Então, ln de ômega, essa expressão inteira aqui, então vai ficar E sobre H cortado ômega mais N sobre 2 menos 1. Ln desse mesmo termo, E sobre H cortado ômega mais N sobre 2 menos 1. Fecha. Menos o mesmo termo, né? E sobre H cortado ômega mais N sobre 2 menos 1, né? Aí menos, né? Menos esse termo, E sobre H cortado ômega menos N sobre 2, fecha. Ln de E sobre H cortado ômega menos N sobre 2, né? Mais E sobre H cortado ômega menos N sobre 2, fecha, né? Menos N menos 1, Ln de N menos 1, mais N menos 1. E é isso tudo a gente fecha aqui. Então a gente vai tomar agora o limite termodinâmico, né? Antes de continuar, né? Antes de fazer o limite termodinâmico, a gente pode de antemão simplificar alguns termos, né? Por exemplo, esse E sobre H cortado ômega negativo, a gente pode simplificar com este aqui, né? N sobre 2 negativo, com esse N sobre 2 vira N, né? Negativo, tá? Com esse N positivo a gente simplifica. Então, ó, esse e esse aqui. Aqui nós temos mais um, né? Porque menos com menos mais um. E aqui eu tenho menos um. Então, ó, esse 1 aqui a gente pode simplificar com esse aqui, tá? E aí a expressão que a gente tem, né? É S igual a KB, aí abre, E sobre H cortado ômega, mais N sobre 2 menos 1, vezes Ln de E sobre H cortado ômega, mais N sobre 2 menos 1, né? Menos 1, fecha. Esse termo aqui desapareceu, né? Aí menos, né? Menos, tá? Menos E sobre H cortado ômega, menos N sobre 2, fecha. Ln de E sobre H cortado ômega, menos N sobre 2, fecha, né? Menos, né? Menos esse termo aqui, né? N menos 1, Ln de N menos 1, né? E aí a gente fecha aqui esse termo. Então esse é o termo que a gente obteve, né? Obviamente ainda não é a expressão para entropia, porque a gente não toma a entropia termodinâmica, porque a gente não tomou o limite termodinâmico, ok? Então a gente vai fazer isso agora. Bom, então vamos tomar o limite termodinâmico, certo? Da expressão, né? A gente encontrou, né, que a entropia, né? Na verdade, esse termo aqui estatístico, né? S é igual a KB, né? Vezes E sobre H cortado ômega, menos, mais, desculpe, N sobre 2 menos 1,
ln desse mesmo termo é sobre h cortado ômega, mais n sobre 2 menos 1, fecha, menos esse termo é sobre h cortado na verdade, desculpe, menos E sobre H cortado ômega, né? Menos N sobre 2, logaritmo desse mesmo termo é sobre H cortado ômega menos N sobre 2, né? Menos o último termo é menos N menos 1, ln de N menos 1, tá? Fecha, tá? Isso é aproximadamente, tá? Então, aí é para tomar o limite termodinâmico, né? Então, N indo para infinito, né? A energia também cresce, ela é muito grande, mas a razão é sobre N, a gente vai chamar de U, isso aqui é finito, tá? A densidade energética vai ser finita. E aí a gente toma esse limite, né, dessa expressão. Então eu vou dizer que S é igual ao limite, quando n tende a infinito, de S sobre N, né? Então esse Szinho aqui vai ser esse limite, né, da razão entre a entropia, essa entropia aqui, dividido pelo número de partículas. Então, ó, a expressão que a gente obteve, né, foi essa daí para esse termo da entropia antes do limite termodinâmico, né? Ainda é a entropia, vamos dizer, vinda daquele logaritmo do número de microestados acessíveis ao sistema, mas a gente ainda não tomou o limite termodinâmico. Para fazer isso, ó, eu vou isolar o N que aparece, né, nesses termos aqui, tá? E vamos reorganizar essa expressão. Então vai ficar KB, o N eu vou tirar como fator comum para cá, e aí a gente fez, né, aquela consideração de que N é sobre N, né? Isso é U, tá? Aí eu já vou fazer isso aqui, né? O N sai, tá? Isso aqui vai ficar KB, N aqui, aí abre esse termo. Então, como aqui não tem N, né? Esse vai descer um N para cá, fica E sobre H cortado ômega N, mais, aí tem um N, fica meio, menos 1 sobre N, né? ln, aí é a mesma coisa, fica E sobre H cortado ômega N, aqui, tá? Mais meio, menos 1 sobre N, tá? E aí, como eu isolei o N aqui dentro do argumento, a gente coloca um N aqui, né? Ele não vai sair do argumento aqui, ele sai desse termo para cá, mas dentro do argumento do logaritmo não, né? Tem uma função não linear aí. Menos, aí é a mesma coisa, né? Sobre H cortado ômega N, menos 1, tá? Esse termo aqui. ln de E sobre H cortado ômega N, menos N sobre 2, desculpe, 1 sobre 2, tá? Aqui. E aí um N fora aqui desse termo aqui, né? Fecha aqui, né? E esse último termo aqui, né? Então, menos 1 menos 1 sobre N, né? Aqui tem um N, saiu, virou 1. Aqui tem 1, desce um N aqui. E a mesma coisa no logaritmo. ln de N, 1 menos 1 sobre N. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui e fecha esse termo inteiro aqui. Então, ó, aí a gente vai substituir esse termo aqui e aplicar a propriedade, né, do logaritmo do produto aqui nesses termos do logaritmo, tá? Então, eu vou chamar esse E sobre N de U, né, e fazer essa expansão aqui nos logaritmos. Vai ficar como? Vai ficar, né, isso aqui é aproximadamente KB vezes N, aí abre esse termo aqui, E sobre N U, então fica U, sobre H cortado ômega, menos meio, menos 1 sobre N. Né? A gente ainda não tomou o limite. Aqui fica, entre esse termo aqui, fica ln
né? De E sobre N, U sobre H cortado ômega, menos meio, menos não, desculpe, mais meio, menos 1 sobre mais meio, menos 1 sobre N, fecha. E aí vezes, né, mais, desculpe, mais ln de N, né? Tá? ln de N que aparece aqui, tá? Fecha isso aqui. Aí agora esse termo, né, fica menos E sobre N, aí fica U sobre H cortado ômega, menos 1 sobre N, né? Desculpe. Menos 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, que é isso aqui, ó. 1 sobre 2. Então fica menos 1 sobre 2, fecha. ln, aí abre aqui um termo, né? Porque aqui tem um produto. ln de U sobre H cortado ômega, menos meio, tá? Menos meio, mais ln de N, né? Que é esse termo aqui, ó. E aí eu fecho isso aqui, tá? E aí menos o último termo, né? O último termo vai ficar 1 menos 1 sobre N, fecha, ln, né? Aí abre aqui outro termo, ln de 1 menos 1 sobre N, que é esse termo aqui, mais ln de N, né? Que é esse termo aqui. Fecha tudo e fecha mais uma vez, né? Essa aqui eu estou fechando com essa aqui eu estou fechando com essa. Então, ó, veja só reescrevendo, né? Colocando novamente o termo que a gente tinha obtido, né? Que foi esse aqui, né? Eu só repeti. A gente pode agora efetuar esses produtos aqui, né? Esse vezes esse, né? Esse vezes esse e esse vezes esse aqui, né? Assim como esse último termo. Então, vamos fazer, né? Então, isso é aproximadamente igual. Obviamente, tinha um N como fator aqui, eu passei para o lado esquerdo. Isso é igual a KB, né, vezes, né, U sobre H cortado ômega mais meio menos 1 sobre N, vezes ln desse mesmo termo, U sobre H cortado ômega, né, mais meio menos 1 sobre N, fecha aqui, mais, né, mais esse termo vezes esse logaritmo aqui. Então vai ficar U sobre H cortado ômega mais meio, tá? Menos 1 sobre N, fecha, vezes, né, o ln de N, tá? Então a gente tem esse termo aqui, ó. Tem esse termo aqui, vezes esse, que é esse aqui, esse vezes esse, né? Aí menos, agora vamos para esse termo aqui, né? Vai ficar U sobre H cortado ômega, fecha, menos 1 meio, ln de U sobre H cortado ômega, menos meio, tá? Né? Aí menos com mais menos, ln é U, né? U sobre H cortado ômega, menos meio, né? Vezes o ln de N, tá? ln de N, tá aqui, esse vezes esse. E aí vamos para o último termo, né? Menos 1 menos 1 sobre N, vezes ln do mesmo termo, 1 menos 1 sobre N, vezes, agora, menos, né? Menos esse aqui vezes esse, que dá 1 menos 1 sobre N, né? ln de N, tá? E aí a gente fecha tudo aqui, né? Ó, né? Esse é o termo que a gente tem. E aí a gente ainda pode simplificar. Então vamos lá, né? Veja só, esse termo aqui, ó, esse termo aqui, eu posso simplificar com este termo aqui, ó. Tá? Ó, menos 1 sobre N, menos com menos, mais 1 sobre N, ln de N, eu simplifico com menos 1 sobre N, ln de N. Então, esse termo, ó, vai embora com esse termo aqui, tá? Aí, veja só, esse 1 meio de ln de N, eu somo, não é? Menos aqui, menos 1 meio
não, mais, né? 1 meio de ln de n, a gente soma com esse 1 meio, né, de ln de n, né? Tem esse termo junto com esse aqui, tá? E aí a gente continua a nossa continha. Então, isso aqui vai ficar aproximadamente igual a KB, né? Aí repete U sobre H cortado ômega mais meio menos 1 sobre N, né? ln, né, de U sobre H cortado ômega mais meio menos 1 sobre N. Esse aqui fica do jeito que tá, né? Esse aqui ficou mais U sobre H cortado ômega mais meio, né, de ln de n, né? Esse termo a gente simplificou com esse daqui, desculpe, com esse aqui. Então, ó, aí ficou esse aqui, sobrou isso aqui, U sobre H cortado mais meio de ln de n, menos, né? Aí agora vamos para esse termo aqui, né? Menos U sobre H cortado ômega menos meio ln de U sobre H cortado ômega menos meio, tá? Menos, né? U sobre H cortado ômega menos 1 meio ln de n, certo? Então, ó, esse aqui, né, a gente está nesse termo aqui, sobra apenas esse aqui, né? Então, menos 1 menos 1 sobre n vezes ln, né? ln de 1 menos 1 sobre n, que é esse termo aqui, menos ln de n, né? Porque esse aqui a gente simplificou com isso, então fica menos ln de n. Bom, a gente pode continuar as nossas simplificações, né? Por exemplo, ó, esse mais u, né? Mais u sobre h cortado ômega mais meio, né? Esse daqui eu posso simplificar com este aqui, ó, mais, menos, e é o mesmo termo, né? Vezes o ln. E esse 1 meio de ln de n positivo com esse mais meio de ln de n dá mais, né, ln de n aqui, ó. Com esse menos ln de n a gente pode também simplificar, ok? Ó, só fazendo essas simplificações aqui, né? Ó, a gente eliminou esse com esse daqui, vai sobrar apenas este termo e este termo aqui. Então, vamos reescrever, né? Retirando o que a gente já simplificou. Então, ficou, ó, S sobre N é aproximadamente igual, né, a KB vezes, né, U sobre H cortado ômega mais meio menos 1 sobre N, fecha, ln da mesma coisa, U sobre H cortado ômega mais meio menos 1 sobre N, fecha, menos, né, menos U sobre H cortado ômega, né, menos meio, tá? Vezes o logaritmo do mesmo termo, U sobre H cortado ômega menos meio, tá? Fecha. E esse nosso último termo aqui, né? O último termo nessa expressão, só repetindo o que a gente fez anteriormente, 1 menos 1 sobre N, ln de 1 menos 1 sobre N, tá? Fecha. Tá? Aqui é aproximado, né? Porque a gente aplicou a fórmula de Stirling, né? Então existe, né? Se você quisesse continuar, existiriam outros termos aqui, tá? Então, muito bem. Então agora a gente pode tomar, né, o limite termodinâmico, né, que é fazer o n tender ao infinito, né? Então a gente faz S, que é agora o limite, né, quando n vai para infinito
de S sobre N, né? Então, quando a gente faz isso, né, ó, veja, esse termo aqui vai a zero, né? 1 sobre N vai a zero, esse termo também, né? Aqui fica do jeito que tá. Esse aqui, 1 sobre N, vai a zero, sobra apenas 1. Esse aqui vai a zero, ln de 1, né? É zero, né? Então, ó, vai sobrar apenas, ó, este termo vezes isso aqui, este termo vezes esse, e esse termo aqui desaparece. Então, vamos tomar o limite, né? Eu vou fazer, né, só para a gente visualizar. Então, esse limite aí vai ficar limite quando n tende ao infinito, né? S sobre n é isso aqui. Então, ó, KB é uma constante, então eu vou colocar fora aqui, ó, do limite, né? Então, limite de U, abre esse termo, vai ficar U sobre H cortado, né? Ômega, mais meio, menos 1 sobre N, fecha. ln de U sobre H cortado ômega, mais meio, menos 1 sobre N, fecha, tá aqui, menos, né? Menos U sobre H cortado ômega, menos meio, ln do mesmo termo, U sobre H cortado ômega, menos meio, tá? Isso menos, né? 1, menos 1 sobre N, ln de 1 menos 1 sobre N, fecha, fecha. Tá ok? Então é esse termo aqui. Muito bem. Aí agora tomando o limite, né? A gente pode tomar o limite, ó. Quando a gente toma o limite, esse termo aqui vai a zero. Esse termo aqui vai a zero. Esse se mantém, não tem dependência com N. Esse aqui vai a zero. Esse aqui vai a zero, de modo que esse aqui vai a 1. E o termo inteiro vai a zero, né? Então esse termo aqui desaparece. Então o que sobra é KB, né? Já tomando o limite, vezes U sobre H cortado ômega, fecha, mais meio, né? ln de U sobre H cortado ômega, mais meio, né? Lembra que esse termo aqui desapareceu, esse também. Menos, esse termo se mantém, né? U, esse aqui, sobre H cortado ômega, menos meio, ln de U sobre H cortado ômega menos meio, né? Como eu disse, esse termo aqui desaparece, né? Porque aqui sobra logaritmo de 1 é zero. Então esse aí, depois de toda aquela nossa conta, né? Esse é o termo aqui, S, né? Densidade entrópica, né? Que é o limite, né? Quando a entropia, né? Conectada lá pelo número de microestados acessíveis ao sistema, dividido por N, né? Tomando N indo para o infinito, ou seja, no limite termodinâmico. Bom, veja só, aí com essa expressão, né, a gente consegue extrair, né, as outras relações termodinâmicas, né? Exercício, né, para vocês fazerem é mostrar que, dado esta aqui, né, a energia por partícula, né, é sobre N, quando N vai para o infinito, isso aqui é igual, né, a 1 meio de H cortado ômega, ok? Mais H cortado ômega sobre exponencial, né, de H cortado ômega sobre KBT, né, fecha, menos 1, tá? Esse é o exercício, né, primeira atividade de hoje. Bom, aí a segunda atividade, né, fica também como exercício para hoje, é C é igual, né, o calor específico, né, vai ser igual a KB, né, KB vezes H cortado ômega sobre KBT ao quadrado, tá? Vezes, né, vezes a exponencial, né, exponencial de H cortado ômega sobre KBT, isso tudo sobre exponencial, né, exponencial de H cortado ômega sobre KBT menos 1, isso tudo elevado ao quadrado, né? Então a gente tem essas duas atividades, né,
para fazer, né? E durante a nossa discussão a gente coloca umas pontuações, né? Isso é para ser entregue, né, na atividade síncrona de hoje.